Nessas duas imagens, a gente percebe que na imagem da direita, a Bruna está super bonita, ela já aparece, consegue, os olhos dela estão, a cor aí a gente já consegue ver. A gente não observa isso na imagem da esquerda. Então, olha como esse cabelo, que é de repente um outro ângulo, mas olha como esse cabelo, um tom quente, um tom puxando para um laranja, que seria um cabelo mais para uma pessoa, uma primavera, um outono aí, um outono suave, ou mesmo um outono, que pode estar usando esse tipo de cabelo que é quente. E ela tem esse cabelo frio, perceba como essa imagem da direita, esse cabelo loiro, mas é um loiro puxando para um frio, um pigmento mais frio, traz a beleza dela, é a característica da Bruna. Então, mesmo com cores, se ela aquecer muito, ela tem um determinado calor que ela suporta, que ela consegue usar, mas não pode ser muito quente. E, novamente, a gente vê nessa imagem da esquerda, quanto o vestido dela fica em evidência. O vestido sobressai muito, ela fica alaranjada, depois do vestido a gente presta atenção no cabelo, presta atenção no vestido, no cabelo. A gente não olha para o rosto, quando a gente olha é a sobrancelha, o contorno dos olhos, mas a gente não vê definição. A gente não consegue ver as cores dos olhos dela, a gente não vê definição entre rosto e pescoço. Na imagem da direita a gente já começa a ver definição. Perceba que esse vermelho tem um contraste médio da blusa dela, com outros tons de azul, ela consegue usar mais de uma cor ao mesmo tempo. Ela colocou em menor proporção esse vermelho mais escuro, que é um vermelho coral aqui no colar, também ficou super bem, não está em grande proporção como o vestido tomou conta, é muito vermelho, muita informação. Talvez esse vermelho aqui da esquerda seja mais um vermelho tomate aí, que dependendo da iluminação parece ser com uma certa profundidade, mas a gente percebe que o vermelho tomou conta, só o vestido que aparece, não ela e o cabelo. Enquanto que aqui na direita ela harmonizou super bem, trouxe a beleza dela e ela consegue estar usando essas cores. Já aqui a gente continua agora nos tons quentes, então perceba aquilo que eu falei, ela tem um calor presente, ela não é só pigmento frio, tem um calor que ela suporta, mas muito quente, como é o laranja. O laranja é uma cor quente, e é uma cor aqui que pode estar usando aqui num outono, pessoas de cartela de outono conseguem usar esse laranja, mas para a Bruna aí deixou a tela com a imagem da esquerda, ela fica avermelhada. Pode ter sido uma iluminação também artificial, que está no ambiente noturno aqui, mas o cabelo dela, que a gente percebe na imagem da direita também, ficou num tom esverdeado, a pele dela tem tons, tons verdes, com tons claros, faz sombra em algumas áreas, não favorece ela, e os olhos a gente nem percebe, não dá para ver nessas imagens, os olhos dela não ficam em evidência. Então, muito quente, cores muito... como laranja, talvez como amarelo, que seja muito quente, não vai favorecer a Bruna. Já aqui, a gente percebe o que? De repente, principalmente essa calça da esquerda, se ela trocasse, que ela consegue usar a blusa com a calça, em termos de estampas. Então, novamente, o preto, quando ela usa o preto, mesmo ela colocando cor, dependendo de onde está esse preto, o preto está aqui muito próximo do rosto, o foco nas duas imagens, acaba sendo para a blusa. No caso da imagem da direita, vai para a blusa, vai para a saia, para o sapato, depois olha alguma coisa do verde, mas a gente não sobe. Quando a gente sobe para olhar o rosto da Bruna, a gente acaba descendo novamente, chama a nossa atenção, a gente fica meio que perdido, a gente não consegue focalizar. Se a gente tentar focar para o rosto, a gente acaba automaticamente descendo para uma roupa. Já na imagem aqui da esquerda, já não é tanto, mas a gente volta o foco para o preto, já não é tanto, tem um pouco de cor, mas ainda não são os melhores amigos dela, que a gente já viu que são os pretos. Tá, ela continua linda, a roupa fica super bem para ela, não é o design, não é o corte, ela sabe como usar de acordo com o tipo do corpo dela, de acordo com a estatura, não é isso, é a cor realmente, não é a textura também, o tipo do tecido também ela consegue, mas realmente aí o que não está favorecendo é a cor, o preto muito escuro. Já aqui, apesar dessa iluminação não estar muito boa, ter sido batido provavelmente com uma câmera de celular, mas perceba como a gente já consegue olhar
Perceba como ela tem um azul, e tem um contraste médio, tem um verde também, tem essa variação, são cores análogas aí que ela está usando entre o vestido, a bolsa. Mas perceba como a gente já consegue subir o olhar e ficar olhando para o rosto dela, apesar de não estar muita definição, talvez porque aonde foi batido com a iluminação, mas é uma cor aí que fica super bem para ela, esse azul piscina, esse azul que ela acaba aí utilizando, um azul, um verde, fica super bem para ela. Enquanto que na imagem da esquerda, só o vestido que chama atenção. A gente sobe para o rosto e desce para o vestido, não consegue ficar muito prestando atenção. Tem alguma mudança aqui, provavelmente de retoque na imagem, porque o cabelo dela está com um marrom quente, mas não conversa esse cabelo com... porque acaba sendo um verde, tem uma certa profundidade, um verde escuro, um preto que também com temperatura mais fria, tem um contraste médio, e acaba só o vestido em destaque, não a Bruna. Então, não a favorece aqui nesse sentido, quando a gente compara essas duas imagens. A gente, então, consegue ver que realmente ela usou muito, ela continua usando os azuis, os verdes, que acabam fazendo com que os olhos dela, principalmente, fiquem em evidência. Ela está repetindo o que ela tem nos olhos, na blusa dela, na roupa dela, e é uma cor que sempre foi coringa para ela, ela sempre usou muito bem, ela usa bastante nas imagens que a gente vê, e traz toda a beleza da Bruna. Então, ela tem cor, ela tem vida, ela precisa usar cores também para que a beleza dela fique em evidência, para que a cor ainda fique, para que a beleza dela apareça mais ainda do que seria se ela não estivesse usando cores. As cores acabam entrando em harmonia. A gente vê a definição, principalmente dessa imagem da direita, porque ali é uma luz um pouco mais quente, então sofreu alguma alteração, mas nessa imagem aqui da direita, a gente vê que também tem um azul lá no fundo, tem um azul da blusa dela, mas a gente fica olhando exatamente para o rosto dela, para os olhos dela, percebe que tem contorno do rosto, tem a boca aparecendo, tem o nariz, os olhos, a sobrancelha, a gente vê o que é cabelo. Então, aqui, se fosse um artista que fosse desenhar e fosse pintar, ele consegue nessa imagem olhar para a pessoa e reproduzir por partes, separar, e não é uma coisa só, como a gente viu nas outras imagens, que a gente não conseguia ter muita definição. Então, essa é uma cor aqui coringa para a Bruna. E a gente observa isso quando ela está aqui até de biquíni, quando ela usa isso nessa imagem da direita, da definição no corpo dela, e a gente sobe, olhando aqui para o rosto, a gente consegue ver o rosto dela, consegue ver o cabelo, consegue ver o corpo. Na imagem da esquerda, como é um neutro, ela fica apagada, a gente não consegue prestar muita atenção. E perceba que são imagens de épocas diferentes. Aqui na direita ela está mais velha do que na imagem da esquerda, mas a cor, como traz vida para ela, como deixa ela bonita, em relação à imagem da esquerda, que ela está um pouco mais jovem, mas não ficou uma coisa que chama atenção, que faz com que a gente preste atenção para o rosto. Fica meio sem graça quando ela usa os neutros. A cor para ela é uma coisa que é super importante. Aqui a gente já vê, são dois tipos de verdes, e são duas fases diferentes. Ela é normal, com o passar do tempo, a gente perder algumas características, ficar mais frio ainda, aquele calor que a gente tinha, a gente percebe que tem um certo rosado, um pêssego aqui na imagem da esquerda, mas com o tempo também se perde. Mas quando ela botou esse verde que ela pode estar usando, mas é um verde muito profundo, muito escuro, deixou ela mais apagada ainda. Os olhos até aparecem, porque ela tem o verde, ela tem uma tonalidade verde ou azul nos olhos, mas não dá definição de contorno de rosto, como a gente percebe nessa imagem da esquerda, em que ela está usando um verde mais claro, mais pastel, mas que tem uma certa saturação. Ela conseguiu usar super bem, ela consegue usar uma determinada saturação ainda, talvez nem tanto quanto essa daqui da esquerda, mas perceba como o claro
é alguma cor, é um neutro, mas como claro já bota no destaque, já traz o olhar dela, já traz a cor dos olhos, já define o rosto, enquanto que o escuro, realmente a profundidade não é a melhor amiga da Bruna. A gente já viu que cores muito escuras, com muita profundidade, sem brilho, uma cor mais sem saturação aqui, não vai favorecer ela, então não é algo que a deixa em evidência. A gente só presta atenção na blusa aqui verde da direita. Já vendo aqui nessa imagem, perceba como ela fica super bonita com verde, mas esse verde tem algumas variações. Aqui tem uma certa saturação, tem uma textura, tem uma cor cítrica aqui junto. Então perceba como tem algumas variações de verde aqui que ela consegue estar usando, um verde mais escuro ali no sofá, nas almofadas tem um pouco mais claro, mas tem uma certa saturação. E mesmo assim a gente não fica olhando para as almofadas, a gente olha realmente para o rosto da Bruna, traz foco para ela. Então o verde é uma cor que ela pode estar usando, combina super bem, mas tem uma certa intensidade, tem uma certa profundidade, uma certa que ela pode estar usando e que deixa ela em evidência, deixa ela em destaque. Aqui são dois tipos de verde diferentes. Ela até consegue usar esse verde, mas tem uma certa profundidade que a gente já viu, que vai deixar ela com a pele mais clara. Os olhos dela ficam em evidência, mas a pele vai ficar bem mais clara. Ela consegue estar usando, ficou super bonita. Na imagem da esquerda, esse verde aqui já deixou ela mais, os olhos, um pouco mais de definição no rosto. E acabou aí também harmonizando e fazendo com que os olhos dela sobressaíssem. O verde, o azul, são grandes coringas para a Bruna que ela consegue estar usando. A gente vê que ela fica super bonita e aí traz o destaque, que é meio que uma assinatura dela, os olhos. Os olhos sempre foram algo que a gente, quando olha a imagem da Bruna, prende muito a atenção da gente. A gente fica direto olhando para os olhos. Só que quando ela está naquelas imagens, está usando muito preto, muito escuro, os olhos dela morrem, apagam, eles não ficam em evidência. Outro tipo de verde, perceba como o do vestido que ela está usando tem uma certa, é um tecido com uma certa saturação, e aí acaba fazendo com que os olhos dela fiquem bastante em evidência, ela consegue usar. É um verde que tem um tom médio, acaba aí fazendo com que a beleza dela fique bem aparente. E a gente continua prestando atenção no rosto aqui da Bruna. A gente não fica olhando para a roupa, não fica olhando. E isso é o que a cor faz. A cor, ela vem, ela acaba, quando se usa a cor certa, ela vai fazer com que harmonize com o seu rosto, mas não fique ela em destaque. Não é a roupa, não é a maquiagem, é você em evidência. É o que a gente está vendo aqui nessas imagens quando a Bruna usa a cor. Essa é uma cor que mudou um pouco daquela variação, já indo aqui para um azul, e como fica lindo na Bruna. Ela já usava também, então um pouco de diferença, ela já usava também na juventude, e ela continua usando, e é uma cor que um tipo de azul, esse azul frio, esse azul com uma certa saturação, como ela fica linda, como traz a Bruna em destaque, apesar de estar um pouquinho, talvez pela iluminação, nessa imagem da direita, mas mesmo assim é uma cor que a gente, apesar de estar um pouquinho parecendo que está um pouquinho ainda super saturado, mas a gente consegue ficar prestando atenção no rosto dela, e principalmente os olhos, como os olhos dela ficam super em destaque, e a gente não tira o olhar do rosto dela, dos olhos, é o que mais chama atenção. A gente fica completamente, mesmo que a gente olhe para a roupa, a gente sobe para os olhos. Então, acabou destacando esse tom, acabou destacando mais ainda os olhos dela, dá definição no rosto. Essa imagem da esquerda, que tem uma pouca iluminação, então dá essa variação, mas perceba que o azul ali está presente, pode ser um acinzentado, da forma como foi num filme que ela participou, de um seriado aí, e a gente consegue ainda prestar atenção nos olhos dela, mesmo que a gente olhe, a gente não fica focado na roupa. Então, fica super bem para ela essas cores. São variações aqui diferentes, uma um pouco mais profundidade, uma cor monocromática. Então, muito escuro chama um pouco ainda atenção nessa imagem da esquerda, mas os olhos dela ficam em destaque. É melhor usar tons assim do que estar usando o preto, mas de repente poderia ser um tom não
com tanta profundidade, para a pele dela não ficar muito clara, mas ela fica super bonita. Aqui nesse tom é um médio, quase baixo, que tem um azul, com algum verde, violeta, usando algumas cores aí meio que análoga. Combinou super bem com o cabelo dela, que está um loiro mais acinzentado. Perceba como as cores da proximidade que ela está usando, que é dos tons do cabelo, que traz esse acinzentado, esse loiro acinzentado, mais essa blusa que tem uns tons que está indo aí também para os acinzentados, tem um verde, tem um azul, então perceba que os olhos também respondem a essas cores próximas, os olhos dela acabam indo para esse verde, um verde acinzentado, um verde piscina, que fica bem nítido, fica muito em evidência. Então, quando ela usa esse tom verde e azul, como ela fica em destaque, principalmente os olhos. A gente percebe nessa imagem aqui da direita, apesar dela ficar clara, mas a gente tem muito mais... acaba passando, deixando bem claro, talvez a iluminação, como foi tirado. O cabelo dela também está um pouco mais quente, mas ela consegue estar usando mais de uma cor ao mesmo tempo, como a gente percebe nessa imagem da direita, que tem esse famoso azul, verde. Depois tem alguma variação, alguns tons escuros, mas em pequena proporção. Mas perceba como só essa linha escura já traz um pouco do foco do nosso olhar. Então, se fosse totalmente escuro, com certeza a gente só ia prestar atenção na roupa dela. Então, a gente percebe que a profundidade, além de tirar a característica dela, ainda chama, traz o foco para o que ela estiver usando, que for muito profundo, em vez do rosto. Essa imagem da esquerda, ela fica super bonita, mas ainda poderia ser um pouco menos profundidade. A gente fica olhando para a roupa, para os brincos, que tem essa profundidade escuro. Ela continua linda, mas diminuir um pouco essa profundidade já ia fazer com que a beleza dela aparecesse mais ainda. Então perceba que o olho dela até ficou mais claro, ainda parece um tom esverdeado, mas ficou ainda mais claro. Já nessas duas imagens, a gente já está indo aí para os pinks, para os vermelhos. Então a gente vê que esse tom coral, que é o outro coringa para a Bruna, como fica lindo, como faz com que os olhos dela apareçam mais ainda. O cabelo dela fica em destaque, o rosto, os lábios, traz um pouco mais de rosado para o rosto. Então, esse tipo de coral, esse vermelho puxando para um coral, aí é um outro coringa para a Bruna, que fica super bonito. Já esse pink, ele é frio, mas ele tem uma certa profundidade, os olhos ficam aparentes, mas perceba como o coral ainda favorece mais ainda do que esse pink, fica bem, mas não é lá o coringa dela pode-se dizer que é esse coral que ela pode estar usando e fazendo que a beleza dela fique mais em evidência. Aqui são dois tipos de profundidade diferente, também são épocas diferentes, e a gente percebe que, dependendo da época, ela conseguia ainda usar uma certa profundidade mais do que agora. Então, são duas imagens aí que a gente até presta atenção no rosto, e traz a beleza dela, talvez essa cor de contraste muito baixo, como na imagem da esquerda, acaba apagando bastante o rosto dela, ela precisa de um pouco dessa intensidade, não tão com essa profundidade aqui quanto da imagem da direita, teria que ser um meio termo aqui. Ela consegue estar usando, mas não é o que vai trazer mais ainda as características naturais dela em evidência. Ainda aqui por ter um pouco mais de cor, porque esse da esquerda, como acabou ficando quase o contraste, não tem um contraste baixo, quase que tem azul, tem violeta, mas não tem muita diferença e está bem apagado, então não é o que mais favorece ela quando baixa muito, além do contraste, muito cor, precisa de uma certa saturação. Essa imagem aqui da direita acabou trazendo um pouquinho mais dessas informações, que traz a beleza dela em evidência. Não é o ideal, mas ela consegue estar usando ambas as cores, e aí depende, se a pessoa quer ficar mais em evidência ainda, colocar o que realmente algumas características dela vão harmonizar com aquelas cores que ela está usando. E é o que a gente já percebe aqui. Nessas duas imagens, a gente percebe que ela tem
Veja como ela consegue usar nessa imagem da esquerda esse azul com esse violeta, tem um contraste médio aqui das duas blusas que ela está usando. Os olhos dela aparecem, o cabelo fica em evidência, o contorno do rosto a gente já vê, o nariz, a boca, o olho fica um azul acinzentado. Nessa outra imagem, que ela está com o cabelo também seria mais frio, esse cabelo com essa certa profundidade, ela consegue usar esse violeta bebê aqui, uma cor mais pastel, mas como não chega a ser um branco, mas perceba como ela fica muito mais em evidência, em vez de usar aquele branco que, se for muito saturado, vai acabar aparecendo mais do que ela. Mas ela consegue usar essas cores, violeta, azul, e ela consegue estar usando, mesmo sendo claras aqui, então fica super bem para ela. Nessa imagem aqui, o que a gente percebe? Que tem um contraste médio, tem uma certa saturação na roupa, mas mesmo assim não são as melhores cores, tem muito neutro, as cores têm uma certa profundidade, perceba que já é uma cor laranja que está usando aqui, já é uma cor quente, ela está elegante, está bonita, mas não é o que traz ela em destaque, como a gente vê aqui nessa imagem, botou cor na Bruna, trouxe vida para ela, traz a energia dela, que ela tem essa coisa de energia, de cor é isso, cor é vida, cor é energia, então se ela repetir isso nas roupas dela, apesar de ter uma profundidade aqui também escura, mas ela já consegue usar o cabelo dela também, talvez um pouco mais, não tão escuro, mas fica super bonito se a gente comparar essas duas imagens aqui, então perceba como a cor trouxe cor, a gente já vai indo mais para o neutro, tem um pouco de calor na imagem da esquerda, mas como a cor traz o rosto dela, a definição, a gente já vê, e traz a cor natural dela, acaba também ficando em evidência, então os olhos ficam em evidência, o cabelo, tudo fica em harmonia, pode ser um pouco mais claro, mas já tendo cor já dá essa diferença, ela precisa de cor para que ela fique em destaque. Diferente dessas aqui, acaba sendo, apesar de ter algumas variações, acaba sendo um tom, ela fica mais sem graça quando ela não usa cor. Quando ela usa cor, ela fica em evidência, fica aquela Bruna que traz, somente os olhos dela ficam em evidência. E aí, então, a gente percebeu, por exemplo, aqui nessa imagem, pode ter sido alterado, mas tem esse acinzentado, quando o cabelo dela vai mais para o escuro, geralmente ela usa tons mais claros, deixa a raiz, algumas áreas do cabelo escuro, traz esse mais claro, ela gosta de usar mais. Mas perceba que aí o cabelo dela indo para o acinzentado, é como se fosse um grisalho aqui, que acabou tendo algumas mechas, um pouco tons médios, claros, e acaba aí harmonizando com o rosto dela. Então, quando ela tá com esse cabelo um pouco mais com profundidade, aí ela consegue usar esses tons também de roupa com profundidade. Então, perceba que a gente consegue olhar todo o conjunto. Tudo aqui nessa imagem, apesar de ter umas flores ali, acaba as flores, o amarelo. Perceba como o amarelo aqui da flor é o que mais chama atenção, com amarelo é luz, amarelo é energia, esse amarelo laranja. Mas se a gente tentar evitar, a gente fica tentado a olhar para aquele buquê, mas a gente tentar evitar esse buquê e olhar aqui, a gente consegue ver o conjunto e olhar para o rosto da Bruna. Não vai ser a roupa que chama atenção, vai ser o cabelo, ainda não tem bem, talvez tenha sido alterada essa imagem, mas perceba como tem uma harmonia quando a gente olha o conjunto de todas as cores aqui que estão em evidências, que estão respeitando as características quando a gente olha para essa imagem, mesmo que ela tenha sofrido alguma alteração. Mas a gente percebeu o que da análise da Bruna? Que ela é uma pessoa que tem como característica as cores, então ela precisa estar usando cor, tem um contraste médio, e para trazer a beleza dela, principalmente esses olhos que tem esse azul, que tem esses tons que acabam aí sendo algo bem marcante, sempre foi, ela está com 70 anos, ela está super bem, continua linda. Então, quando ela permanece com essa característica, a cor, desde que fotografava ela, a gente percebia que ela já tinha isso, ela continuou. Então, quando ela usa a cor, ela fica com a beleza em evidência. Quando ela vai para os neutros, apaga ela, e principalmente quando ela vai para o preto. Então, essa daí
foi a minha reação referente às cores da Bruna, olhando o que para ela acabou harmonizando. E se você se identifica aqui com a Bruna, se você tem essas características aí dela, que ela acaba aí parecida com ela, alguma coisa de cabelo, de pele, ou se você tem um olho aí nesse tom, escreve aí embaixo para mim, me fala quando você usa a cor, se você gosta, se traz também a sua beleza natural em evidência, ou se você mesmo tem todas essas cores, você só usa neutro, gosta de usar neutro. Como é que é a sua relação com as cores? Você tem aquele guarda-roupa monocromático, só preto, cinza, branco, só cores neutras e quase nada de cor. Ou você é daquela pessoa que bota aí um pouco de misturas de cor. Escreve aí embaixo para mim que eu vou estar te respondendo se você tiver alguma dúvida. Se você quiser que eu fale ou que faça aí uma análise de uma outra pessoa, pode ser público ou de alguma determinada característica, escreve para mim que pode estar virando um vídeo aqui sim do canal. E a gente então se encontra no próximo vídeo e até!